Muito bem, antes de iniciarmos a parte 3 do primeiro módulo, eu gostaria de voltar com vocês à questão que eu deixei para reflexão no momento anterior, quando eu perguntei se o blefe, então, pode ou não ser usado na negociação. Se vocês se recordam, logo lá no início dos entraves da negociação, quando eu falava de sinceridade, eu dizia a vocês que blefe é uma questão de forma e conteúdo. Em sendo assim, o blefe pode ser sim uma técnica, uma tática usada na negociação e não corrompe o atributo da sinceridade. Não corrompe na medida que você estará atuando na forma, que é a possibilidade de proteger a sua vulnerabilidade diante do seu interlocutor. Se você atuar e corromper a dimensão do conteúdo, que é também um exemplo que eu citei, ao vender um veículo, você omitir uma informação que você sabe, naquele exemplo, que pode prejudicar o seu interlocutor, com certeza você irá corromper o atributo da confiança, o atributo da sinceridade que compõe o construto da confiança. Muito bem. Gostaria de conversar com vocês agora, então, sobre o segundo entrave que poderá dificultar essa possibilidade da relação ganha-ganha. Esse segundo entrave é a entrada da emoção ou do sentimento nas negociações. Negociação é um processo racional. Em sendo um processo racional, não cabe absolutamente a entrada da emoção nos processos de negociação. Provavelmente vocês estão pensando assim, como? Nós temos emoções primárias, elas estão conosco o tempo inteiro, e é verdade. O medo, a alegria, a raiva, a tristeza e o amor são emoções que estão conosco, nascem conosco e são desenvolvidas ao longo da vida, são reforçadas ao longo da vida. Portanto, as emoções vão entrar sim nas negociações, mas não podem entrar. O que fazer? A solução é planejarmos e prepararmos adequadamente cada uma das nossas negociações para minimizarmos a entrada das emoções na negociação. Sobre o tema preparação e planejamento da negociação, ele vai fazer parte do quarto módulo nosso. Eu já gostaria de chamar a atenção desse tema, nesse momento, para que a gente veja quanto ele é importante ao prepararmos para negociarmos com os nossos interlocutores. Voltando então ao tema emoção nas negociações, que corresponde ao segundo entrave para a construção da relação de confiança mútua e, consequentemente, conseguir o ganha-ganha nas negociações. A primeira consequência, a primeira decorrência da entrada da emoção na negociação é quando nós atuamos de uma determinada forma inadequada, via de regra, pensando em levarmos vantagens em relação ao nosso interlocutor, ele irá experimentar um sentimento de injustiça, frustração, de ter sido lesado, ter sido passado para trás, e eventualmente, em uma outra oportunidade, ele poderá querer compensar esse prejuízo que ele sentiu em relação à negociação anterior que teve conosco. Vocês se lembram do exemplo do rapaz que foi comprar o carro na concessionária? Aquela vendedora lá, com toda certeza, quando aquele rapaz voltar para trocar o seu CrossFox por um veículo mais moderno, ela já não fará mais concessões para ele. Por quê?
Na primeira vez, ela percebeu que ele estava blefando com ela. E aí, legitimamente, ela também se sentirá no direito de blefar com ele. O outro sentimento que acontece na negociação é o da inflexibilidade. Na medida que eu sei que eu estou sendo pressionado, poderei ser prejudicado, o outro poderá levar mais vantagens do que eu, naturalmente, o sentimento da inflexibilidade, movido pelas emoções, poderá inviabilizar a negociação. Porque eu não vou ceder, eu não vou avançar, eu não vou entender e não vou estar aberto a me movimentar em direção ao outro para que ele alcance os seus objetivos também. Vejam na relação familiar. Quando nós pais ficamos inflexíveis e não temos argumentos suficientes com nossos filhos, porque achamos que eles estão querendo conseguir algumas vantagens que não poderiam, com certeza aquela relação não vai avançar. Ou porque o filho não conseguiu mostrar com clareza, com consistência para o seu pai o que ele queria alcançar, ou porque nós, enquanto pais, não nos abrimos para que pudéssemos haver a possibilidade de solucionarmos aquele conflito ou aquela perspectiva de negociação demandada pelo nosso filho. A emoção e a flexibilidade poderão levar a metas incompatíveis, onde as partes começarão com expectativas muito diferentes uma da outra, tão distantes, tão irrealistas, que a negociação não avança. Por exemplo, quando a gente encontra nas nossas organizações processos judiciais, trabalhistas, onde os advogados do reclamante começam lá nas nuvens com as suas reivindicações e as empresas começam lá na terra. As metas são tão distantes que a possibilidade dessa negociação avançar é muito baixa. Querem ver, por exemplo, outra situação? Separação litigiosa de casais, onde os casais começam a brigar por coisas mínimas, quadros na parede que nem tem valor de obra de arte. Um começa a brigar, esse é meu, esse é seu, esse é meu, esse é seu. Ou casais que ficam brigando, o gato fica comigo, o cachorro fica com você. Quando entra recursos pecuniários, dinheiro, as negociações de herança se tornam inviáveis. Que as partes se sentem injustiçadas, prejudicadas, e haverá inflexibilidade, e o tema da herança não será resolvido, a não ser pelos caminhos judiciais. As metas compatíveis significam que, primeiro, nós temos que atuar na percepção do nosso interlocutor, para que ele veja, ele entenda, ele compreenda que o que nós estamos propondo será bom para ele e será bom para nós. Mas a percepção, ela é fruto de um fenômeno muito pessoal. O fenômeno da percepção é construído pela história de vida de cada um de nós. A partir desde a primeira infância. Recordam-se quando eu brinquei do nascimento do bebê, do nosso nascimento, que nós saímos de um estado de absoluto conforto para um estado absolutamente caótico, com barulhos, luzes, pessoas se movimentando, coisas que nós, enquanto éramos um bebê no útero de nossas mães, nós não percebíamos. Quando a gente nasce, nós sofremos traumas, dificuldades, tristezas, momentos traumáticos, ou alegrias, vivemos sonhos,
fantasias, experiências agradáveis que formatam a nossa percepção. O Platão, em 350 a.C., já havia mostrado no seu livro A República que a percepção é socialmente construída. Cada um de nós enxerga a vida, o mundo, segundo a sua história de vida. Portanto, as pessoas que se sentam para negociar conosco ou interagir nas relações sociais e afetivas estarão sempre com percepções distintas das nossas e as nossas distintas da dele. Nós devemos buscar convergir essas percepções. Primeiro, tentando entender quais são os benefícios, os objetivos e os interesses que as pessoas estão buscando naquele momento. Você se lembra quando eu falei do ganha-ganha? Eu disse que vocês iriam ver um desenho animado, um vídeo, e nesse vídeo, que é a história de um caçador de ovos, vocês verão claramente. Quem não viu, é a oportunidade de recorrer ao site e assisti-lo. Ali está um conflito de interesses. Duas imagens, dois bonecos estão tentando resgatar ovos. E eles começam a guerrear um com o outro para conseguir os ovos. Quando eles estão guerreando, eles estão trabalhando a dimensão das posições, assim chamado nas negociações, que são cabo de guerra. Quando eles percebem que eles têm que se ajudar, eles estão trabalhando na dimensão dos interesses. Um lado precisa resgatar um ovo para sobreviver, o outro lado também precisa resgatar. Por quê? Ambos identificaram, através da mudança de percepção, que precisariam caminhar na direção dos benefícios que correspondem à busca de ambas as partes. É assim na vida. Todos nós temos nossos motivos. E nós não vamos comprar um produto, um serviço, ou desenvolvemos um projeto, negociaremos com as pessoas envolvidas num determinado projeto, se não encontrarmos motivos e benefícios que realmente nos estimulem a flexibilizar quando estivermos interagindo no gerenciamento de um determinado projeto. Dou alguns exemplos. Vejam bem, quando alguém compra um Rolex, não compra uma máquina de marcar horas. Se ele fosse comprar uma máquina de marcar horas, ele iria lá no Shopping Oi, compraria um Rolex, que custa R$10, R$10, e funciona melhor que um Rolex, porque o Rolex do Shopping Oi é a quartzo, o outro Rolex é mecânico. Mas a pessoa compra o Rolex porque ele dá status, lhe torna diferenciada, lhe faz sentir bem, porque ele tem um motivo, tem benefício e, obviamente, condições financeiras para comprar um Rolex. Uma pessoa, quando compra um carro esportivo, carro motorizado, um motor potente, ou vai comprar uma casa num determinado bairro, ou um determinado local que lhe é aprazível, ele faz isso porque se sentirá diferenciado no contexto social. O cidadão, quando coloca alto-falantes no seu veículo e sai andando pelas ruas, como nós vemos aí, está entendendo que ele é mais atraente, porque ele está querendo que a gente compartilhe com ele o gosto pelas suas músicas, que nem sempre são nossos gostos. A mesma coisa quando alguém compra um creme de beleza. Por exemplo, vamos ver. Uma mulher, quando compra um batom, está comprando carmim, cacau, a cor, hidratante. A mulher, quando compra um batom, está comprando beleza. É assim, ó, a bonita fica bela,
A bela fica maravilhosa e a maravilhosa fica fantástica. Nós vamos no supermercado comprar produtos de higiene pessoal, de limpeza, produtos de alimentação. Muitas vezes nós compramos pela percepção da marca e da qualidade que aquele produto de limpeza nos traz enquanto benefício. Um determinado medicamento. Quando compramos um objeto para a nossa casa, nós estamos em busca do benefício que ele irá nos trazer. Sem esse fascínio, ninguém vai investir seu dinheiro ou seu produto. Finalmente, o terceiro aspecto para adequação de metas, passamos pela percepção, passamos pelos benefícios e vamos passar pela construção de valor. O valor tem duas dimensões. A dimensão da transação, que é a dimensão comercial. Preço, referências anteriores, perspectivas futuras, comparações. É uma dimensão objetiva. Mas existe uma outra dimensão do valor, que é a dimensão da utilização. Ela é subjetiva. Ela passa pela percepção. Dou um exemplo. Imaginemos uma pessoa aqui em Belo Horizonte que nunca foi a Nova York e vai lá pela primeira vez. Ele quer assistir uma montagem, uma peça, na Broadway. A Bela e a Fera, Chicago, Los Miseráveis, o Fantasma da Ópera. Porque quando ele voltar a Belo Horizonte, ele quer falar para os seus familiares e amigos que ele esteve lá. Quando ele chega para comprar o ticket, custava $60, mas não tem mais, acabaram. Ele chegou atrasado. O cambista está vendendo por $120. Ele vai comprar ou não vai comprar? Claro que vai. É um raciocínio elementar. Ele vai pensar assim: será que eu vou voltar aqui outra vez? E aí nós compramos pela utilização. É a mesma lógica para o produto, para o médico que nós vamos, para o cabeleireiro que vai a mulher, para a manicure, para o mecânico quando levamos nossos carros, para o eletroeletrônico, a TV, o iPhone, o smartphone, que pode ser iPhone ou Samsung, dependendo da nossa percepção, do benefício que ele vai nos trazer. Nós não podemos com isso pensar que o preço dificulta a venda do produto ou do serviço. Eu me sinto autorizado a dizer para vocês que preço é função de valor percebido. Portanto, não existe produto ou serviço caro ou mais barato. Existe a percepção do que está trazendo aquele produto ou serviço, impactando os nossos motivos e interesses. Posso também afirmar para vocês que preço é declaração de valor e não de custos. Poderíamos citar inúmeros exemplos. Por que você viaja numa determinada companhia aérea? Por que você compra uma determinada marca de produto, um determinado perfume, um determinado medicamento? Ou vai a uma determinada academia? Come em um determinado restaurante? É pela percepção de valor que nós temos sobre qualquer um desses serviços e produtos oferecidos. Vocês vão ter a oportunidade de assistir um vídeo bastante divertido. Tenho certeza que vão se divertir muito, que é o vídeo Percepção de Valor, que vai nos mostrar exatamente como nós pagamos por um produto ou serviço, até disponibilizamos um montante maior de dinheiro, considerando o impacto que ele vai dar nas nossas vidas. Gostaria que vocês analisassem todos esses conteúdos que nós trabalhamos no dia de hoje. Nós vamos ter a oportunidade de voltarmos a reforçar alguns aspectos. Vocês vão fazer exercícios entre um módulo e outro. E com certeza, aqui no final, eu vou apresentar a bibliografia para vocês, para que vocês possam consultá-las, aqueles que gostam mais de se aprofundar e entender com mais contundência e consistência do tema que nós estamos trabalhando. Nos veremos no próximo encontro e terei o prazer de estar falando com vocês sobre a identificação de estilos de negociação
Vocês irão fazer um exercício para identificar o estilo de vocês. E nós iremos trabalhar sobre esse tema, para que a gente possa, a partir da identificação do nosso estilo, conhecendo qual é o nosso estilo predominante, identificar os estilos dos nossos interlocutores. Mas deixo ainda a bibliografia com vocês. O livro base que eu citei aqui é do professor Carlos Pessoa. É um livro bem didático, bastante prático, que tratará desses temas de uma maneira agradável e fácil de ser consultado. Temos o Fischer e o William Ury, que são negociadores e pesquisadores da Escola de Negócios de Harvard. O Ury, como os demais autores que estão aqui, são considerados referências mundiais em negociações empresariais, geopolíticas, diplomáticas e de conflitos de guerra. Nós vamos ver o Shell com o livro Negociar ao Preciso, o Ury novamente com o livro lançado muito recentemente, agora em 2013, pela editora HSM, onde ele mostra como negociarmos com pessoas difíceis. Não esqueci de colocar aqui um livro que trata do comportamento organizacional com o Stephen Robbins. Muito agradável, interessante de ser lido, assim como também o Baseman e a Neal, num livro chamado Negociando Racionalmente, mostrando todos aqueles aspectos que eu falava, e gostaria de reforçar que a emoção não pode estar presente nas negociações. Será um prazer revê-los no nosso segundo encontro.